o presidente Donald Trump ameaçou invocar a lei da insurreição caso autoridades de Minnesota não controlem manifestantes que têm atacado agentes federais de imigração na região. Em publicação feita no Truth Social na quinta-feira, Trump advertiu que implementaria a medida, utilizada por diversos presidentes anteriormente, para rapidamente colocar um fim à farsa que está acontecendo naquele que já foi um grande estado. A declaração veio após um segundo incidente envolvendo tiros de agentes do ICE em Minneapolis em poucos dias. Na quarta-feira, um agente do ICE atirou na perna de um suposto imigrante ilegal durante uma tentativa de prisão. O Departamento de Segurança Interna afirma que o agente disparou temendo por sua vida e segurança após o indivíduo resistir à prisão e agredir violentamente o oficial. A lei da insurreição, datada de 1807, não é invocada desde os distúrbios de Los Angeles em 1992. Caso implementada, a medida permitiria a Trump federalizar a Guarda Nacional e mobilizar tropas em serviço ativo para restaurar a ordem, temporariamente anulando a Lei Posse Comitatus, que restringe o uso das Forças Armadas em ações policiais domésticas. O governador de Minnesota, Tim Walz, fez um apelo direto a Trump pedindo o fim da campanha de retribuição e solicitando que os habitantes de Minnesota protestem de forma pacífica. Em resposta, a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, acusou Walz e líderes democratas de Minnesota de incitarem violência contra oficiais do ICE em defesa de imigrantes ilegais criminosos, afirmando que o ICE tem prendido estupradores, traficantes de drogas e agressores domésticos apesar da oposição democrata. Esta notícia reporta uma escalada significativa na crise de aplicação da lei de imigração em Minneapolis, Minnesota, culminando com a ameaça do presidente Donald Trump de invocar o Insurrection Act de 1807, caso autoridades locais não restaurem a ordem e protejam agentes federais do ICE, Immigration and Customs Enforcement, que estão sob ataque de manifestantes e agitadores. A situação atingiu um ponto crítico após 2 tiroteios envolvendo agentes do ICE em poucos dias. No incidente mais recente, quarta-feira, 15 de janeiro de 2026, um agente do ICE atirou na perna de um suposto imigrante ilegal durante uma tentativa de prisão, depois que o suspeito resistiu violentamente à prisão e agrediu o oficial. O Departamento de Segurança Interna afirma que o agente disparou, temendo por sua vida e segurança. Este incidente seguiu-se a outro tiroteio na semana anterior, onde Renee Nicole Good, uma cidadã americana, foi morta a tiro por um agente do ICE, depois de supostamente tentar abalroar agentes federais com seu veículo durante uma operação de aplicação da lei de imigração. Os protestos intensificaram-se dramaticamente em Minneapolis, com manifestantes usando buzinas e apitos, enquanto oficiais federais responderam com gás lacrimogênio e balas de pimenta. O ambiente tornou-se cada vez mais hostil, com agentes federais sendo cuspidos e veículos sendo abalroados, de acordo com oficiais do DHS. A ameaça presidencial de invocar o Insurrection Act representa uma medida extraordinária. Esta lei de 1807 não foi invocada desde os distúrbios de Los Angeles em 1992. Se implementada, permitiria ao presidente mobilizar o exército para suprimir rebeliões e fazer cumprir as leis federais, concedendo a Trump autoridade para federalizar a Guarda Nacional e mobilizar forças ativas para restaurar a ordem, sobrepondo temporariamente o Posse Comitatus Act, que normalmente restringe o uso de militares para a aplicação da lei doméstica. O governador de Minnesota, Tim Walz, o ex-candidato democrata a vice-presidente em 2024, respondeu com um apelo direto ao presidente Trump pedindo para baixar a temperatura e parar esta campanha de retribuição, instando os minnesotanos a protestarem pacificamente e não alimentarem as chamas do caos. A Casa Branca respondeu duramente através da porta-voz Abigail Jackson, acusando Tim Walz, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, e líderes democratas de Minnesota de aumentarem a temperatura, difamarem oficiais heróicos e incitarem violência contra eles, tudo em defesa de imigrantes ilegais criminosos. Jackson destacou que em Minnesota, o ICE prendeu estupradores, traficantes de drogas, abusadores domésticos e mais, apesar da oposição democrata, e acusou Walz de ter repetidamente comparado oficiais do ICE a nazistas e mentido sobre seu importante trabalho.
Esta crise representa a colisão entre várias forças políticas fundamentais que definem o atual momento americano. Minnesota, particularmente Minneapolis, sob liderança democrata progressista, tornou-se efetivamente uma jurisdição santuário que resiste ativamente à aplicação federal da lei de imigração. Esta postura data da primeira administração Trump e intensificou-se durante o governo Biden, que essencialmente desmantelou a aplicação interior da lei de imigração. Minneapolis foi o epicentro dos distúrbios do verão de 2020 após a morte de George Floyd. A cidade implementou políticas radicalmente progressistas subsequentes, incluindo esforços para desfinanciar a polícia e uma postura geralmente anti-aplicação da lei. Esta história recente moldou profundamente a dinâmica política local e a relação entre autoridades municipais, estaduais e federais. Trump retornou à presidência com um mandato explícito para implementar a mais agressiva política de aplicação da lei de imigração na história americana moderna. A deportação em massa de imigrantes ilegais, especialmente criminosos, foi uma promessa central de campanha. O ICE foi empoderado para operar com maior autonomia e menos restrições políticas que caracterizaram os anos Obama e Biden. Autoridades democratas em cidades e estados progressistas prometeram resistir à agenda de Trump, criando um conflito constitucional sobre supremacia federal versus autonomia estadual local na aplicação da lei de imigração. Este não é um debate acadêmico, está sendo lutado literalmente nas ruas de Minneapolis. A ameaça de invocar esta lei representa um dos poderes presidenciais mais significativos e controversos. Historicamente invocada durante crises extremas, guerra civil, movimentos de direitos civis, distúrbios de Los Angeles, seu uso seria visto por democratas como autoritarismo e por republicanos como restauração necessária da lei e ordem. Durante os distúrbios de 2020, Trump considerou invocar o Insurrection Act, mas recuou após resistência de oficiais militares e do establishment. Sua disposição de ameaçá-lo publicamente agora sinaliza que, em seu segundo mandato, está menos preocupado com a aprovação do establishment e mais comprometido com a execução de sua agenda. O governador não é apenas qualquer político democrata. Ele foi o candidato a vice-presidente de Kamala Harris em 2024. Sua resposta a Trump carrega peso simbólico significativo para o Partido Democrata. Walz representa a ala progressista do partido, que transformou Minnesota de estado swing para bastião solidamente azul. Sua gestão dos distúrbios de 2020 foi amplamente criticada por conservadores como fraca e apaziguadora. Um aspecto crucial frequentemente obscurecido na cobertura midiática é que o ICE sob Trump está priorizando criminosos, estupradores, traficantes, abusadores domésticos. A resistência a estas prisões coloca democratas na posição politicamente insustentável de defender literalmente criminosos violentos da deportação. Os protestos descritos não são manifestações espontâneas, mas mobilizações organizadas de agitadores antifronteiras que veem agentes do IC como equivalentes morais a agentes da Gestapo. Esta retórica extrema que amplificou ao comparar ICE a nazistas cria ambiente onde violência contra agentes federais torna-se moralmente justificável aos usos dos manifestantes. Esta situação representa potencialmente o teste mais significativo da autoridade federal versus resistência estadual local desde a era dos direitos civis, com implicações constitucionais, políticas e práticas profundas para o federalismo americano, aplicação da lei de imigração e o equilíbrio de poderes entre níveis de governo. A ameaça de invocar o Insurrection Act representa uma das mais significativas escaladas no uso de poder executivo em décadas. Desde sua última invocação em 1992, distúrbios de Los Angeles, o ato permaneceu como ferramenta teórica, raramente considerada seriamente. Sua potencial utilização em 2026 levanta questões fundamentais. Implicações da suspensão do Posse Comitatus Act. A militarização temporária da aplicação da lei doméstica estabeleceria precedente perigoso. Eliminaria a separação tradicional entre funções militares e policiais. Poderia normalizar intervenções militares federais em disputas estaduais. Transformaria soldados treinados para combate em agentes de aplicação da lei civil. Questões de proporcionalidade legal. Os incidentes descritos, confrontos, veículos abalroando agentes, agressão com pá, constituem rebelião ou insurreição no sentido legal.
Há diferença substancial entre protestos turbulentos e insurreição armada. Tribunais poderiam questionar se autoridades locais realmente falharam em manter ordem. Estabeleceria limite baixo para futuras intervenções federais. Esta crise expõe fraturas profundas no sistema federalista americano. Conflito entre autoridade federal e estadual. Minnesota possui suas próprias leis e prioridades sobre imigração. Municípios progressistas adotaram políticas de santuário, refletindo valores locais. Governo federal exige cooperação ativa, não apenas não interferência. Cria dilema. Estados devem proteger agentes federais executando políticas que localmente rejeitam. Precedente para outros contextos. Se aceito em imigração, poderia ser usado para imposição federal de leis ambientais, armas, aborto. Governadores de outros estados observam cuidadosamente se resistência local será militarmente suprimida. Pode encorajar outros presidentes a usar força militar contra estados politicamente adversários. Argumentos centrais. Agentes federais têm direito constitucional de executar leis aprovadas pelo Congresso. Imigração é competência explicitamente federal. Cláusula de naturalização. Autoridades locais estão ativamente obstruindo, não apenas discordando. Violência contra agentes federais é inaceitável, independente de política de imigração. 2 tiroteios em dias demonstram colapso genuíno da ordem pública. ICE alega ter prendido estupradores, traficantes de drogas, agressores domésticos. Implicações dessa perspectiva. Se governo federal não pode fazer cumprir leis de imigração, a autoridade federal torna-se ilusória. Cidades não podem efetivamente vetar a aplicação de leis federais por não cooperação. Estado de Direito exige que leis sejam aplicadas até serem mudadas. Argumentos centrais. Comunidades têm direito de protestar políticas que consideram injustas ou desumanas. Operações ICE frequentemente afetam famílias, trabalhadores e membros comunitários estabelecidos. Uso de força letal, morte de Renee Nicole Good, cidadã americana, demonstra operações desproporcionalmente violentas. Governador Walz argumenta que retórica federal está incitando confronto. Políticas de santuário refletem escolhas democráticas locais sobre a alocação de recursos. Implicações dessa perspectiva: militarização da imigração transforma a questão civil em conflito armado. Comunidades minoritárias sofrerão policiamento excessivamente agressivo. Precedente autoritário: usar exército contra cidadãos exercendo direitos constitucionais. Preocupações críticas. Histórico do Insurrection Act inclui uso tanto para proteger direitos civis, Little Rock, quanto para suprimir distúrbios raciais. Comunidades imigrantes, especialmente latinas, enfrentarão medo intensificado. Possibilidade de detenções massivas sem devido processo adequado. Militarização pode levar a violações de direitos constitucionais. 4ª emenda contra buscas e apreensões ilegais. Risco de perfilamento racial sistematizado. Os incidentes revelam tensões operacionais fundamentais. Primeiro tiroteio. Cidadã americana morta durante operação de imigração. Alegação: tentou abalroar agentes com veículo. Questão: qual protocolo de uso de força letal? Era a única opção? Sugere operações de campo em ambientes cada vez mais hostis. Segundo tiroteio. Alegação: suspeito resistiu violentamente e agrediu oficial, agente temia pela vida. Suspeito atingido na perna, agora em custódia, agente hospitalizado padrão, confrontos físicos diretos tornando-se comuns. Táticas de protesto. Uso de buzinas apitos, tática de cop watch para alertar comunidade. Tentativas de bloquear veículos fisicamente. Resposta federal. Gás lacrimogênio, balas de pimenta, escalada tática de ambos os lados. A potencial invocação do Insurrection Act representa a culminação de tendência de décadas. Equipamento e treinamento. ICE já opera com táticas semi-militares, equipes SWAT, veículos blindados. Distinção entre operações de imigração e militares cada vez mais nebulosa. Soldados ativos têm treinamento diferente de agentes de aplicação da lei. Consequências operacionais. Exército treinado para eliminar inimigos, não prender suspeitos com devido processo. Regras de engajamento militares diferem fundamentalmente de padrões policiais civis. Risco aumentado de fatalidades civis. Minneapolis, Minnesota representa um microcosmo de divisões nacionais. Geografia política. Cidades urbanas progressistas versus política federal conservadora.
Minnesota, estado historicamente liberal, mas com divisões urbano-rural profundas. Tim Walz foi candidato a vice-presidente democrata em 2024. Simbolismo. Minneapolis ainda carrega trauma de protestos, George Floyd, histórico de tensões entre a aplicação da lei e comunidades minoritárias. Escolha deliberada para demonstração de força federal ou inevitável dada a demografia. A linguagem usada revela estratégias políticas distintas. Enquadramento de Trump. Agitadores profissionais e insurrecionistas versus patriotas do IC. Políticos corruptos de Minnesota. Travessia em estado outrora grande. Linguagem marcial estabelece conflito como rebelião contra a autoridade legítima. Enquadramento de Walz. Campanha de retribuição. Apelo para baixar temperatura. Isto não é quem somos. Ele quer caos, acusação de incitação deliberada, enquadra como presidente criando crise artificialmente. Enquadramento da Casa Branca. Walz comparou agentes ICE a nazistas, incitar violência contra agentes heróicos, defesa de alienígenas ilegais criminosos, lista crimes de detidos, estupradores, traficantes, agressores domésticos. Para Trump, base eleitoral fortemente apoia a aplicação agressiva de imigração. Confronto com estados azuis mobiliza apoiadores. Demonstração de força pode ser vista como cumprimento de promessas de campanha. Risco. Imagens de militares em ruas americanas podem alienar moderados. Para democratas, devem equilibrar oposição a táticas federais com condenação de violência. Risco de parecerem defender resistência violenta à lei. Oportunidade de mobilizar base progressista contra autoritarismo. Vulnerabilidade. Devem explicar como protegeriam agentes federais. Clima de medo. Famílias mistas, membros com diferentes status legais, enfrentam decisões impossíveis. Atividades cotidianas, trabalho, escola, compras, tornam-se arriscadas. Crianças cidadãs americanas vivem com medo de perder pais. Confiança em instituições, escolas, hospitais, polícia, erodida se percebe como fragmentação social. Comunidades divididas entre apoiar ou denunciar vizinhos. Economia local afetada, trabalhadores imigrantes ausentes, negócios fecham. Organizações comunitárias forçadas a escolher entre legalidade e proteção de membros. Ciclo de escalada. Táticas agressivas de aplicação, protestos mais intensos, justificação para mais força, protestos mais radicais. Ambos os lados enquadram situação como existencial. Moderados marginalizados, vozes extremas amplificadas, possibilidade de violência genuinamente insurrecional como profecia autorrealizável. Paralelos históricos preocupantes. Momentos em democracias quando linha entre protesto e rebelião torna-se contestada. Histórico americano de usar força federal contra manifestantes, quando militarização torna-se normalizada, difícil reverter. Se Insurrection Act for invocado, desafios constitucionais potenciais. Governos estaduais locais processariam alegando violação de soberania estadual. Organizações de direitos civis questionariam legalidade das detenções sob autoridade militar. Poderes reservados aos estados. Terceira emenda. Aquartelamento de soldados, raramente invocada, mas potencialmente relevante. Questões processuais. Quem tem standing, legitimidade processual para desafiar? Cortes respeitariam doutrina de questões políticas e recusariam julgar? Remédios adequados se cortes considerassem invocação ilegal? Tiroteios específicos. Investigações independentes de ambos incidentes. Se o Insurrection Act for invocado. Desdobramento de tropas federais em Minneapolis criaria zona militarizada sem precedentes em décadas. Protestos intensificar-se-iam nacionalmente com manifestações solidárias em cidades santuário. Confrontos inevitáveis entre militares e civis produziriam imagens que definiriam a era Trump. Médio prazo. Batalhas judiciais federais questionariam constitucionalidade da invocação. Minnesota poderia processar governo federal. Outros estados progressistas preparariam legislação preventiva. Divisão nacional aprofundar-se-ia irreversivelmente. Longo prazo. Normalização da intervenção militar federal em disputas domésticas. Precedente estabelecido permitiria futuras administrações usar força militar contra estados dissidentes. Erosão permanente do federalismo americano. Se diálogo prevalecesse, Walz e Trump negociariam acordo onde Minnesota garantiria proteção a agentes federais,
em troca de moderação nas táticas do ICE. Criação de força-tarefa conjunta estadual federal para operações de imigração. Redução temporária da tensão, mas questões fundamentais permaneceriam não resolvidas. Precedente de negociação poderia incentivar outros estados a resistir para depois negociar. Resistência multiestadual coordenada. Coalizão de estados progressistas, Califórnia, Nova York, Washington, Oregon, formalmente desafiaria a autoridade federal. Legislações estaduais protegendo residentes de ações federais sem supervisão judicial estadual. Crise constitucional sobre limites de soberania estadual versus supremacia federal. Possível paralisia governamental ou crise de legitimidade institucional. Fatalidade civil massiva. Morte de manifestante desarmado por forças federais militares desencadearia protestos nacionais. Comparações com Kent State dominariam narrativa. Pressão política poderia forçar recuo presidencial ou, alternativamente, endurecimento adicional. Impacto eleitoral significativo nas eleições de meio de mandato de 2026. Motivações evidentes. Demonstração de autoridade após vitória eleitoral. Cumprimento de promessas de campanha sobre imigração. Teste de limites de poder executivo. Resposta à base eleitoral que não firme. Riscos para Trump. Imagens de militarização podem alienar eleitores moderados. Precedente pode ser usado contra futuros presidentes republicanos. Resistência empresarial caso instabilidade afete a economia. Possibilidade de impeachment se ações forem consideradas inconstitucionais. Posição insustentável. Defesa de imigrantes ilegais versus responsabilidade de proteger ordem pública. Retórica anti-ICE alimentou protestos que agora escaparam controle. Impossibilidade de criticar violência contra agentes sem alienar base progressista. Qualquer cooperação com Trump seria interpretada como traição pela esquerda. Pressões operacionais. Agentes em situação de perigo real necessitam proteção. Moral institucional afetado por falta de apoio político local. Uso de força pode estar justificado individualmente, mas cria ciclo de escalada. Necessidade de demonstrar eficácia para justificar recursos e autoridade. Esta crise transcende imigração, representando confrontos sobre questões fundamentais. Identidade nacional, quem pertence à comunidade política americana, cidadania é status legal ou categoria moral, nação define-se por fronteiras ou valores. Legitimidade deriva de procedimento legal ou consentimento popular, quando desobediência civil torna-se insurreição, limites morais versus legais da aplicação da lei. Pluralismo e diversidade. Sistema federal pode acomodar valores irreconciliáveis, imigração como ameaça existencial ou renovação civilizacional, multiculturalismo versus assimilação como modelo nacional. Observadores globais, aliados, preocupação com estabilidade americana e militarização doméstica, comparações inevitáveis com repressões autoritárias em outras nações. Adversários, China, Rússia. Exploração propagandística de caos democrático americano. Narrativa de que democracia liberal é inerentemente instável. Países latino-americanos, tensão diplomática sobre deportações. Possibilidade de retaliação econômica ou recusa em receber deportados. Comunidade Internacional de Direitos Humanos. Condenações de organismos da ONU e ONGs. Possibilidade de investigações internacionais sobre uso excessivo de força. Perspectiva pro-enforcement. Estado de Direito exige aplicação uniforme de leis, independentemente de simpatia pessoal. Imigração ilegal representa violação de soberania nacional. Agentes do ICE executam vontade democrática expressa em legislação. Falha em proteger agentes federais incentiva a anarquia. Perspectiva humanitária. Leis injustas não merecem obediência automática. Tradição de desobediência civil. Separação de famílias e deportações causam sofrimento humano real. Imigrantes contribuem economicamente e enriquecem culturalmente sociedade. Aplicação seletiva de leis de imigração revela preconceito racial étnico. Crise de consenso. Aproximadamente metade do país vê ações do ICE como legítimas e necessárias. Outra metade vê mesmas ações como imorais e injustas. Ausência de acordo sobre princípios básicos impede resolução pacífica. Democracia funcional requer grau mínimo de consenso sobre legitimidade institucional. Imigração. Décadas de inação congressual criaram um sistema disfuncional.
Ausência de reforma abrangente força presidentes a agir unilateralmente. Contradição entre retórica, nação de imigrantes, e política, restrição. Economia depende de trabalho imigrante, enquanto política criminaliza imigrantes. Segregação geográfica por ideologia política cria subculturas isoladas. Mídia fragmentada impede narrativa compartilhada. Redes sociais amplificam extremos e punem moderação. Identidade partidária tornou-se identidade tribal primária. Federalismo, ambiguidade constitucional sobre divisão de poderes entre estados e federação. Imigração particularmente problemática, constitucionalmente federal, mas impacto primariamente local. Ausência de mecanismos efetivos para resolver conflitos. Federalismo. Suprema Corte politizada, incapaz de servir como árbitro neutro. Era da Reconstrução, de 1867. Tropas federais no Sul para proteger direitos civis. Resistência local e violência contra autoridades federais. Eventual retirada federal e redenção sulista. Lição: intervenções militares sem consenso político são insustentáveis. Era dos direitos civis, de 1954 a 1000. Tropas federais protegendo integração escolar. Conflito entre valores nacionais e normas locais. Mudança eventual através de legislação e transformação cultural. Lição: mudança durável requer tanto aplicação legal quanto evolução social. Proibição, de 1900. Lei nacional impopular regionalmente. Aplicação inconsistente e desobediência massiva. Eventual revogação devido à inviabilidade prática. Leis sem suporte popular amplo são inaplicáveis. Questão fundamental: autoridade legal é suficiente para legitimidade moral? Trump possui autoridade legal sob Insurrection Act, mas invocá-lo em contexto de protestos contra a aplicação de leis de imigração questionaria a legitimidade moral da ação. Democracias requerem não apenas legalidade procedimental, mas consentimento substantivo. Tensão irresolvível. Como sociedades pluralistas navegam conflitos quando segmentos significativos consideram leis fundamentalmente injustas. Desobediência civil versus Estado de Direito representa dilema perene, sem resolução fácil.